Sabe aquela ideia de descobrir que o segredo absoluto para ter sucesso no mercado financeiro não é dominar a matemática complexa dos algoritmos? Aham. E sim ignorar essa matemática de propósito? Soa super contraintuitivo, né? Muito. E hoje, o nosso mergulho profundo é exatamente sobre as engrenagens ocultas dessa realidade. Nós estamos com um material aqui bem denso e fascinante chamado 12 Charts Recap. Sim, é um conjunto de notas de aula sensacional. Exato, são notas, regras e diretrizes de um treinamento intensivo de operações de curtíssimo prazo. O famoso day trade, né? E, bom, esse método vem de um mentor com mais de uma década de experiência na linha de frente que ensinou milhares de alunos a serem lucrativos. E o que me chama a atenção logo de cara, analisando essas páginas, é o choque de realidade que o texto dá. Sim, total. É importante deixar claro para quem está nos ouvindo que a missão dessa nossa análise não é vender um esquema mágico para enriquecer rápido. A internet já está cheia disso. Nossa, nem me fale. Tem muito vídeo curto por aí mostrando o carro de luxo, prometendo, sei lá, botões secretos para o lucro infinito. Pois é. Mas a nossa missão aqui é desmistificar a análise técnica de verdade. É extrair as regras de sobrevivência desse material e entender algo que vai muito além dos números. A gente vai focar em como ler o comportamento humano, o medo e a ganância, só que projetados ali numa tela de computador. E a recusa desse material em alimentar fantasias é brutal. O foco deles não está em achar uma fórmula milagrosa, mas sim em construir um sistema de defesa contra a nossa própria mente. Sim. E para a gente visualizar bem o que vamos discutir hoje, eu pensei numa analogia que acho perfeita. Pensem numa cabine de comando de um avião comercial. Aham, legal. Imagina toda aquela preparação do painel de controle antes do avião decolar? A pessoa que senta ali na cadeira de piloto, ela não precisa saber como o altímetro foi fabricado lá na indústria, sabe? Com certeza não. Ou tipo, qual é a equação física exata que mede a pressão do ar lá fora? Exatamente. O piloto só precisa saber ler aquele instrumento com uma precisão absurda e confiar no que ele mostra antes de puxar a alavanca. E, segundo essas notas de aula, configurar os gráficos financeiros é literalmente a mesma coisa. É uma ótima analogia. E se a gente conectar isso com a fundação do método, antes mesmo de tocar em qualquer botão desse tal painel, existe uma coisa que não dá para negociar: a mentalidade. A parte mais difícil, né? Sem dúvida. O documento fala abertamente que o processo para apenas começar a entender essa dinâmica de leitura leva de 3 a 6 meses de estudo diário. Caramba, de 3 a 6 meses só para começar a entender? Sim. É tratado como uma profissão rigorosíssima. A ideia de que alguém vai abrir uma conta, depositar um capital enorme e começar a atirar para todo lado na esperança de acertar, bom, é o caminho mais rápido para a ruína. O texto é até meio agressivo nisso. Eles dizem algo tipo, vá procurar outra coisa na internet se o que se busca é promessa de dinheiro fácil. É a realidade crua, né? Exige uma disciplina quase militar. E tem um ponto aqui nas anotações que eu fiquei muito curiosa e queria debater. O material relata que a grande barreira para os iniciantes não é faltar conhecimento de matemática. A barreira é não conseguir manter a psicologia sob controle. Isso. Eles destacam 2 vilões enormes aí. O FOMO, né, que é aquele medo de ficar de fora de uma oportunidade, e a tal da esperança. E olha, a esperança é o grande paradoxo desse ambiente. Porque, na vida real, a esperança é uma virtude linda, sabe? Sim, claro. A gente cresce aprendendo a ter esperança. Exato. Mas nas operações financeiras ativas, a esperança é completamente tóxica. Imagina que o mercado vai contra uma posição sua, o dinheiro começa a evaporar da tela, o instinto humano não é aceitar que errou. É paralisar, né? A pessoa fica torcendo. Isso. A pessoa paralisa e fica com a esperança de que o gráfico vai magicamente virar a favor dela. É ignorar totalmente os alertas vermelhos piscando no painel. Voltando para o nosso avião, é como ver o altímetro despencando para o chão. Em vez de tomar uma ação rápida, a pessoa simplesmente fecha os olhos e torce para a gravidade parar de funcionar. Nossa, definição perfeita. E o chão chega muito rápido nesse caso. Bom, vamos desempacotar uma coisa que me chamou muita atenção.
Para mim, é a instrução mais polêmica de todo esse texto. Qual parte? Os autores imploram para os alunos confiarem cegamente nas ferramentas. Eles dizem com todas as letras para não gastar energia tentando entender as fórmulas matemáticas por trás do índice de força relativa ou dos pontos de pivô. Aham. E isso te incomodou? Eu achei muito suspeito. Tipo, por que a ignorância seletiva é tratada como uma vantagem aqui? Como é que se opera confiando numa ferramenta que a pessoa não entende como funciona por baixo dos panos? Olha, isso levanta uma questão essencial e a resposta entra fundo na biologia e na economia comportamental. A lógica deles não é tipo incentivar a estupidez. Tá, então qual é o truque? O truque é gerenciar um recurso que é muito finito, a nossa energia mental. Tem um conceito chamado fadiga de decisão. O cérebro gasta glicose de verdade para processar coisas complexas. Ah, então é uma questão de cansaço mesmo? Totalmente. Se um operador gasta todo o capital intelectual dele tentando decifrar o algoritmo de um cruzamento de linhas, o que sobra para depois? Falta energia para agir. Exato. Quando chega aquele momento tenso de apertar o botão sob pressão extrema, o capital emocional da pessoa já zerou. A verdadeira guerra no mercado não é acadêmica, é executiva. Entendi. Então a filosofia é memorizar o teclado, identificar os padrões visuais e poupar mente só para execução. Perfeito. Tentar reinventar a matemática ali seria uma distração gigantesca que só drena a disciplina. O método já entrega tudo mastigado por um motivo. Para a única variável que sobrasse é o comportamento do piloto. Isso. Eles varrem a complexidade para debaixo do tapete. Assim, o foco fica 100% em não deixar aquele medo de ficar de fora ou aquela esperança tóxica tomarem o controle do mouse. Faz sentido. Mas, bom, ter uma mente disciplinada não adianta nada se o avião estiver voando num nevoeiro cego. A gente precisa de um mapa. E, segundo as notas, esse mapa tem uma base muito específica. A definição deles de análise técnica. Isso. O texto define a análise técnica como o estudo de dados históricos usando psicologia de mercado para prever o futuro. Basicamente, transformar sentimento humano em linhas. E aí vem a regra número 1 deles, que dita que tudo se baseia em suporte e resistência. Essa é a fundação de absolutamente tudo. O suporte é um nível de preço onde o interesse de quem quer comprar é tão forte que consegue frear a pressão de quem quer vender. E a resistência seria o oposto, né? Exato. É o ponto onde a galera que está vendendo ganha tanta força que esmaga qualquer tentativa do preço continuar subindo. Eu estava tentando visualizar isso sem ficar muito abstrato. O suporte seria tipo um trampolim. O preço vem caindo livremente, bate nesse piso invisível e é arremessado de volta para cima. E é ali no trampolim que se quer comprar. Adorei a imagem. E a resistência funcionaria perfeitamente como um teto de vidro. Um teto de vidro. É, o preço sobe com tudo, só que chega num limite onde bate a cabeça nesse teto duro e cai. É a região onde a regra diz que se deve vender. Trampolim e teto de vidro, gostei. Mas peraí, aqui eu preciso apontar um negócio que está nas anotações originais que me fez rir. E acho que ilustra bem aquele ponto de ignorar o rigor acadêmico. Ah, eu acho que sei do que você está falando. É muito bom. O texto diz que se as linhas de tendência estão abaixo do preço, é um suporte, um ponto de compra. Beleza. Só que logo na frase seguinte, a nota diz que se as linhas estão acima do preço, isso também é um suporte, só que é um ponto para vender. É, eles derraparam no jargão aí. Obviamente a palavra certa para o teto de vidro seria resistência. Sim, mas o mais interessante é que isso prova a filosofia deles na prática. O nome acadêmico não importa. O texto errou a palavra, chamou o teto de suporte, mas a instrução de sobrevivência é claríssima. Se a linha está em cima, vende. Exatamente. A nomenclatura perfeitinha não vai salvar o dinheiro de ninguém num dia de pânico no mercado. O que importa é a atitude. Com certeza. E olha, se a gente olhar para a mecânica real por trás desse trampolim e desse teto de vidro, não são só linhas aleatórias que o computador desenhou. Suportes e resistências são cicatrizes visíveis da memória coletiva do mercado. Peraí. Cicatrizes da memória coletiva, como assim? Explica isso para quem está ouvindo. Imagina a psicologia de uma multidão.
Digamos que uma ação despenca feio até bater em R$ 100. Aí, de repente, ela reverte e dispara para R$ 200. O que acontece na cabeça das pessoas? Ah, quem comprou no 100 deve se sentir um gênio. Totalmente. Eles sentem euforia e decidem que se o preço voltar para 100 de novo, eles compram o dobro. E quem não comprou no 100? Sente aquele desespero, o FOMO batendo forte. Isso. Essa galera promete para si mesma que se tiver uma segunda chance naqueles mesmos R$ 100, não vai hesitar de jeito nenhum. Ah, entendi. Então essa memória coletiva de dor e euforia vira uma barreira física. O gráfico só desenha o que a emoção das pessoas já decidiu. Exato. O passado de medo e ganância determina onde o preço do presente vai frear. Sensacional isso. Tá, então se o suporte e a resistência são nosso chão e o nosso teto, como é que a gente mede a velocidade e a direção desse elevador que fica subindo e descendo entre eles? É aí que os documentos apresentam o motor do painel de controle. As médias móveis. E eles focam nas EMAs, que são as médias móveis exponenciais. Mas antes de seguir, por que exponencial? Qual a diferença prática para uma média simples, daquelas que a gente aprende na escola, somando tudo e dividindo pelo total? A diferença é de vida ou morte para quem precisa de reflexo rápido. Uma média móvel simples acha que o preço de 20 dias atrás tem a mesma importância do preço de hoje. Mas a realidade não é assim, né? Nem pouco. O mercado tem memória curtíssima para a inércia do dia a dia. A média exponencial usa um cálculo que dá um peso muito maior para os preços mais recentes. Dá um exemplo para clarear. Pensa num carro em alta velocidade freando bruscamente. Se você usa uma média simples para calcular a velocidade dos últimos 10 segundos, e ele freou só no último segundo, a matemática ainda vai dizer que ele está rápido. Ah, claro, porque os 9 segundos anteriores vão puxar a média para cima, e a exponencial? A exponencial sente a frenagem quase na mesma hora. Ela tira esse atraso perigoso da informação. Perfeito. E o material estipula intervalos muito engessados para essas linhas, né? É sempre 9, 15, 65 e 200. Sim, são números meio mágicos no método dele. E o texto fala sobre a relatividade do tempo também. Se o painel for diário, são os últimos 9 dias. Mas se o gráfico for um microscópio de 1 minuto, essas linhas medem os últimos 9, 15 ou 200 minutos. O conceito é o mesmo, só muda a marcha do carro. Mas o crucial é como eles categorizam a força gravitacional de cada linha. Como funciona essa força? A linha de 9 é vista como muito fraca. A de 15 é fraca. A de 65 já é um obstáculo que eles chamam de forte. E a de 200? Bom, essa é muito forte. O documento até eleva o tom nessa parte. Eles dão o apelido de muito respeito para a média móvel exponencial de 200. Eles chamam de a Grande Muralha da China. É um nome de peso, né? E como está escrito ali que quando o preço de uma ação atinge essa EMA de 200, a gente deve assumir, com tipo 95% de precisão, que vai rolar uma reversão violenta no preço. 95% é muita coisa. Por que esse número 200 ganha esse título épico? E por que o tempo fortalece tanto assim essa barreira? Olha, o período de 200 é universalmente monitorado por grandes instituições. Ele representa o consenso macroscópico, o humor de longo prazo de todos os peixes grandes do mercado. Os grandões que movem o dinheiro de verdade. Isso. Uma instituição financeira consegue manipular o preço para romper uma média fraquinha de 9 minutos, sem muito esforço. Mas ninguém, absolutamente ninguém, tem dinheiro infinito para romper a inércia acumulada de 200 períodos assim, de graça. Bater na muralha da China significa que a empolgação do momento deu de cara com a realidade histórica dos últimos meses? Falou tudo. A tendência curtinha quase sempre cede e é rebatida por essa parede de consenso institucional. E isso me leva direto para a segunda regra de ouro das médias móveis que o David anotou, o efeito da distância. O texto diz que, quanto mais longe e mais rápido o preço viaja para se afastar de uma média, maiores são as chances de uma reversão súbita. É o clássico efeito elástico, a famosa reversão à média. Como é que funciona esse elástico na prática? Imagina que você está segurando um elástico grosso pelas duas pontas. Se você puxa devagarzinho, a tensão vai se distribuindo de boas. Mas se você puxa uma ponta com muita violência, para bem longe do centro, a tensão fica insustentável. E a tendência natural é ele voltar com tudo. Exato.
Na hora que a força cede, dá aquele chicote brutal na direção contrária. O mercado financeiro é sempre uma busca de equilíbrio. Então, quando o pânico empurra o preço para muito longe dessas médias rápidas, é a hora que o elástico estoura. Isso revela um desequilíbrio emocional coletivo absurdo. Os profissionais bem treinados entram ali exatamente na fração de segundo em que o mercado tenta desesperadamente voltar à sanidade. E o texto até diz que esses são os raros momentos de agir com agressividade. Caramba, incrível. Bom, vamos dar uma recapitulada no nosso painel de controle até aqui. A gente tem a blindagem para ignorar o ruído da matemática e focar na execução. Temos as marcas de trauma e euforia nos suportes e resistências. E temos o motor com as médias móveis e a colossal muralha da China. Um painel bem robusto já. Sim, mas no avião comercial, para ser realmente seguro contra a falha humana, faltam as travas de segurança, né? E a fonte também entrega isso com um nível de detalhe impressionante. Ferramentas de sintonia fina. Ferramentas para impedir o desastre completo da conta bancária. A primeira que eles colocam é o Índice de Força Relativa, o famoso RSI. Esse índice é figurinha carimbada em tudo que é curso. A regra que está no texto é inflexível. Se o índice marca acima de 80, o ativo está sobrecomprado, a festa passou do ponto e a ressaca vai ser brava. E se marca abaixo de 20, está sobrevendido. O terror bateu forte demais e o ativo ficou barato. Mas lá vou eu de novo com as engrenagens ocultas. O que esse RSI está realmente calculando para cuspir um número de 0 a 100 e dizer que a festa acabou? O RSI mede o tal do momentum. Ele não olha só se o preço subiu ou caiu no final do dia. Ele compara a força dos dias recentes de alta com a força dos dias recentes de queda. Entendi. Ele avalia intensidade. Exato. Para visualizar, imagina uma pessoa correndo uma maratona numa ladeira. Enquanto os passos são constantes, o fôlego está saudável. Mas se a pessoa resolve dar um pique de 100 metros rasos na parte mais íngreme da ladeira... O corpo vai travar, acumular ácido lático na hora. Perfeito. Aquela velocidade é insustentável. O RSI capta exatamente essa exaustão muscular do mercado. Quando passa de 80, acabou o fôlego de quem estava comprando. Abaixo de 20, o pânico varreu o salão e não sobrou mais ninguém com ação para vender. Genial. E além desse fôlego do RSI, as notas trazem os pontos de pivô e aqui a anotação não foca em teoria nenhuma. Tem uma obsessão quase doentia com o visual da tela. Sim, eles são bem chatos com a configuração visual. Muito. O texto obriga o aluno a colocar linhas pontilhadas. Exige que certas opções no software fiquem marcadas para garantir que o título da linha fique gigante na tela. Mas antes da estética, geometricamente, o que é um ponto de pivô? Em termos simples, é uma média matemática baseada no que aconteceu no período anterior. A máxima, a mínima e onde o preço fechou. Ele calcula automaticamente onde provavelmente vão ser os campos de batalha do dia seguinte. Ah, então é tipo prever as trincheiras antes da guerra começar. Exatamente isso. E isso explica a obsessão visual do instrutor nas notas. Ele não quer que o aluno perca tempo calculando trincheira no meio do tiroteio. De jeito nenhum. Se a linha já está ali, piscando, pontilhada no mapa desde as 8 da manhã, a pessoa não precisa pensar. Volta naquela ideia inicial de preservar a energia do cérebro. E logo depois de forçar o aluno a desenhar esse terreno todo robótico, o documento solta, que para mim é a regra mais vital de todas, a lei áurea da sobrevivência. O uso inegociável da ordem de stop. Ah, o stop loss. Isso aí salva vidas. A instrução é assim taxativa. Nunca, jamais entrar numa operação sem ter o limite de perda já engatilhado no sistema. Fazendo a ponte com o avião de novo, é o nosso assento ejetor automático. Se o motor explodir, ele te tira dali sozinho. Ele te expulsa da operação. E por que isso é tão sagrado? Porque o stop é o único antídoto mecânico que funciona contra aquela esperança humana tóxica. O cérebro humano odeia admitir perda. Dói no ego assumir que a análise estava errada. Aí a mão gela e a pessoa não clica para sair. O famoso vou esperar só mais um pouquinho. Isso. E aí o tombo é gigante. Quando o sistema corta a operação sozinho, no nível aceitável de risco, ele tira a decisão das mãos trêmulas do operador. Ele garante que um arranhão de um dia ruim de trabalho não vire uma gangrena que destrói o patrimônio todo. Uau!
Então, o que a gente tira de tudo isso quando junta as peças? Nas notas, a cola que prende o painel de controle inteiro se chama confluência. A regra de ouro final. Sim. Eles avisam que um sinal solitário não é passe livre para apertar botão nenhum. Bater na média móvel sozinho não basta. O RSI gritando no 80 também não basta. O piloto só tem permissão para agir se houver o alinhamento de pelo menos 3 critérios diferentes. 3 confluências. Porque a confluência é o filtro que separa o profissional do amador afobado. Um indicador sozinho pode dar um alarme falso, um ruído ali de uma notícia de 5 segundos. Mas e quando os astros se alinham? Ah, aí a história é outra. Imagina o preço despencando e batendo direto na grande muralha da EMA 200, que por acaso bate em cima da linha pontilhada de um ponto de pivô pesado. E ao mesmo tempo o RSI está lá no fundo marcando exaustão extrema abaixo de 20. Tudo no mesmo milissegundo. Tudo ao mesmo tempo. A chance estatística desse movimento todo ser só um ruído aleatório é mínima. As forças estão todas alinhadas. É o sinal verde claríssimo de que o elástico esticou até o limite. É isso que torna a execução tão militar, né? O texto solta uma frase que eu achei genial pela simplicidade. Uma vez que seus gráficos estão configurados, você terminou. Acabou o trabalho. O painel nunca mais vai precisar ser alterado. Vira um trabalho de observação puramente. Sim, a rotina vira só ligar a tela e caçar esses 3 critérios se alinhando, sabendo que a ordem de stop está lá segurando as pontas. Isso amarra com perfeição aquele argumento do início. Se o ambiente visual é estático, não muda nunca, e já vem mastigado, acabaram as desculpas. A única coisa que pode estragar a máquina é a falta de obediência de quem está sentado na cadeira. Eles simplificam a parte financeira para poder isolar e punir o mau comportamento. Exato. Fechando o nosso mergulho nas notas, a maior lição que emerge não é, sei lá, que a matemática desse ou daquele indicador é mágica. O recado ali é um manifesto sobre tratar o mercado com a seriedade de uma profissão de alto risco. O sucesso duradouro exige um mapa visual sólido. Usando as médias para entender o ritmo, os suportes para ver as cicatrizes emocionais dos outros e aceitar que o painel de controle não está ali para prever o futuro. Ele está ali para algemar os nossos próprios instintos primitivos de medo e ganância. Mas sabe de uma coisa? Se a gente afastar a câmera e olhar o sistema financeiro inteiro de cima, essa arquitetura levanta uma última provocação que eu acho profunda. Opa, adoro provocações. Manda. A gente passou o tempo todo falando que a análise técnica mapeia a emoção e a memória da galera no gráfico. Que a grande muralha da China, a de 200 períodos, rechaça os preços porque as instituições defendem aquele ponto. Sim, a ideia da memória coletiva. Mas a questão que desafia a lógica é a seguinte. Será que essas barreiras e médias funcionam tão perfeitamente assim porque a economia comportamental esconde uma lei imutável da natureza humana? Ou será que elas funcionam simplesmente porque, neste exato segundo, tem milhões de operadores no mundo todo e milhares de robôs institucionais olhando fixamente para a mesma linha de 200 no mesmo gráfico e apertando o botão de compra em uníssono? Caramba! Será que a gente está lidando com uma ciência de comportamento real ou com a mais monumental profecia autorrealizável que o capitalismo já criou? O gráfico faz o humano agir ou o humano faz o gráfico acontecer porque todo mundo combinou a mesma regra? Nossa, isso é de explodir a cabeça. É o paradoxo do ovo e da galinha do dinheiro. Mas pensando bem, se o avião sobe porque a física da aerodinâmica manda ele subir, ou se ele sobe só porque todos os aviões do mundo fizeram um acordo silencioso de levantar o nariz na mesma hora. No fim das contas, O resultado prático, para quem está pilotando, é rigorosamente o mesmo. O painel apontou perigo, a regra militar foi seguida, a confluência bateu e o dinheiro foi protegido. O que importa é ter um sistema que impeça a mente humana de estragar tudo. resumiu perfeitamente, é a execução que garante o amanhã. Fica essa excelente reflexão para nossa audiência aprofundar e debater por conta própria. Esse mergulho foi fascinante. A gente fica por aqui. Um grande abraço a quem acompanhou a gente e até a próxima análise.